Sabe o que é curioso? Uma geração inteira cresceu ouvindo que era especial, que tinha um potencial enorme e que poderia chegar a qualquer lugar se esforçasse bastante. Essa ideia ficou tão forte que muitos passaram a acreditar que esforço individual era a fórmula garantida para o sucesso. Eles estudaram mais, trabalharam mais e buscaram mais qualificações do que as gerações anteriores. Mesmo assim, muitos não conseguiram alcançar o mesmo padrão de vida que, no passado, parecia algo normal e acessível. Coisas básicas como estabilidade financeira, casa própria e segurança no trabalho se tornaram distantes. É como se essa geração tivesse entrado em um grande experimento psicológico sem saber. Estamos falando dos millennials, nascidos entre 1981 e 1996. E antes que você revire os olhos, fica comigo, porque isso fica desconfortável de um jeito que você provavelmente nunca parou para pensar. Os millennials acabaram se tornando a primeira geração na história recente dos Estados Unidos a viver economicamente pior do que seus pais. Isso não é apenas uma impressão pessoal. Pesquisas do Pew Research Center confirmaram isso em 2020, analisando renda, patrimônio e chances de crescimento financeiro. Na prática, isso criou um sentimento confuso em muita gente. Ao mesmo tempo em que existe orgulho pelas conquistas alcançadas, há também uma sensação constante de fracasso. Imagine crescer ouvindo que você podia ser qualquer coisa, e ao se formar, enfrentar uma crise econômica, com diplomas caros e poucas garantias de retorno financeiro. Esse conflito interno tem um nome na psicologia: dissonância cognitiva. É quando aquilo em que você acredita entra em choque com a realidade. Os millennials convivem com isso desde o início da vida adulta, e o problema vai além de dívidas estudantis ou brincadeiras sobre estilo de vida. A psicóloga Jan Twenge estudou esse fenômeno no livro Generation Me e descobriu algo curioso. Os millennials tendem a se enxergar como especiais, mas ao mesmo tempo apresentam níveis mais altos de ansiedade e depressão, ou seja, é uma geração que oscila entre se sentir importante e se sentir insuficiente. Muitas vezes, isso aparece escondido atrás de produtividade exagerada, currículos cheios e perfis profissionais bem cuidados. Olhando para a história, dá para entender melhor como isso aconteceu. Os millennials cresceram em uma época em que a criação dos filhos valorizava muito a autoestima. Pais superprotetores, elogios constantes e a ideia de que toda criança era excepcional eram comuns. A intenção era boa: criar adultos mais confiantes. O problema é que essa geração chegou à vida adulta justamente quando a economia entrou em crise, em 2008. Eles se formaram em um mercado de trabalho muito mais competitivo, instável e difícil do que aquele para o qual foram preparados. A diferença entre o que foi prometido e o que foi encontrado foi grande demais. Outro fator importante são as redes sociais. Diferente da geração Z, os millennials não cresceram com elas desde pequenos, mas tiveram contato na adolescência e no começo da vida adulta, uma fase decisiva para a construção da identidade. O Facebook surgiu em 2004 e o Instagram em 2010. Isso fez com que muitos aprendessem a ser adultos enquanto aprendiam a mostrar suas vidas para os outros, se comparar e buscar aprovação. Estudos mostram que, quando o valor pessoal depende da validação externa, a saúde mental sofre. É como estar o tempo todo tentando provar que sua vida faz sentido, sem nunca ter descanso. Além disso, muitos millennials adiaram ou deixaram de lado etapas que antes marcavam a vida adulta, como casar, comprar uma casa ou ter filhos. Não porque não queiram, mas porque a situação financeira torna essas escolhas muito difíceis. Sem a ajuda da família ou muita sorte, essas metas parecem fora de alcance. O resultado é uma geração de pessoas nos seus 30 ou 40 anos que sente que a vida adulta de verdade ainda não começou, vivendo sob pressão financeira constante e com pouco acesso a cuidados de saúde mental. A psicologia mostra que viver por muito tempo nessa incerteza gera estresse contínuo. Quando os objetivos que a sociedade define como sucesso parecem impossíveis, o corpo entra em estado de alerta permanente. Esse estresse constante é chamado de carga alostática. Estar sempre esperando algo melhorar, mas esse momento nunca chega. A sensação é parecida com ficar preso em uma tela de carregamento que nunca termina. Desde cedo, os millennials ouviram uma mensagem clara: quem se esforça, vence. Estude, faça faculdade, consiga um bom emprego e cresça na carreira. Esse modelo funcionou por muito tempo, mas o cenário mudou. Quando essa geração tentou seguir esse caminho, encontrou faculdades muito mais caras,
exigências altas para empregos básicos, salários que não acompanharam o custo de vida e dívidas que duram anos. Além disso, muitos passaram a depender de trabalhos temporários, sem estabilidade ou benefícios. Quando a realidade quebra aquilo que a pessoa acreditava sobre como o mundo funciona, a psicologia chama isso de ruptura de esquema. Em nível individual, isso causa frustração. Em nível coletivo, muda a forma como toda uma geração vê instituições, trabalho e futuro. Por isso, os millennials costumam ser vistos como idealistas e desconfiados ao mesmo tempo. Eles ainda acreditam que o mundo deveria ser mais justo, mas já não acreditam tanto que isso vá acontecer. No trabalho, essa geração é frequentemente criticada por trocar de emprego com frequência. Mas o que nem sempre é dito é que o próprio mercado mudou. Planos de aposentadoria quase desapareceram, empregos estáveis se tornaram raros e a insegurança virou regra. Os millennials apenas se adaptaram a esse novo cenário. Do ponto de vista racional, faz sentido não ser leal a um sistema que não oferece segurança em troca. Além disso, os millennials estão entre as gerações mais escolarizadas e diversas. Cresceram com a internet, o que os tornou mais questionadores e críticos. Eles viram diferentes versões da verdade e aprenderam a desconfiar de respostas simples. Pessoas que questionam sistemas antigos costumam ser vistas como difíceis, mas esse desconforto é natural quando estruturas antigas são colocadas em xeque. A forma de falar sobre saúde mental também mudou com os millennials. Eles ajudaram a reduzir o preconceito contra a terapia e passaram a tratar ansiedade e depressão como problemas reais, não como fraquezas pessoais. Isso é um avanço importante. Ao mesmo tempo, vivem sob níveis altos de estresse, dívidas grandes, moradia cara e insegurança no trabalho. E ainda existe a preocupação com o futuro do planeta. Os millennials acompanham problemas ambientais se agravando e, ao mesmo tempo, ouvem que são responsáveis por resolver tudo, mesmo tendo menos poder e recursos do que gerações anteriores. A ansiedade climática já é reconhecida pela psicologia, e essa geração está diretamente afetada por ela. No fim, o que vemos é uma geração formada por expectativas muito altas, instabilidade econômica, pressão constante e várias crises ao mesmo tempo. Mesmo assim, muitos ainda perguntam por que os millennials são tão ansiosos ou por que não compram uma casa. Quando se olha para tudo o que eles enfrentaram, a resposta fica clara. Eles estão reagindo como qualquer pessoa reagiria quando o mundo muda de repente e o caminho prometido já não leva mais aonde dizia que levaria. Se isso tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal. Eu realmente agradeço o seu apoio.